Olá, eu sou Ronaldo, sou pastor batista, sou psicólogo, especialista na abordagem cognitiva comportamental. Eu tenho gravado alguns vídeos para mostrar a relação que há entre os transtornos mentais e a palavra de Deus. No que a palavra de Deus pode contribuir para a cura, para a restauração de uma pessoa que está com depressão. É um fato notório que muitos cristãos passam pela depressão. Eu também já passei por esse processo, sei que é muito difícil, mas também sei que é possível a gente superar. Então hoje eu quero falar um pouquinho a respeito da depressão e da culpa que é tão presente no processo depressivo. E como o perdão, seja a mim mesmo ou a partir de uma relação com Deus, pode realmente trazer uma paz e a eliminação de muitos sintomas relacionados à depressão. A depressão, então, ela é marcada por muita culpa. O DSM, ele diz que as pessoas com depressão, elas têm uma culpa excessiva ou inadequada, e não meramente aquela autorrecriminação por estar doente, embora isso também esteja presente. As pessoas acabam também se culpando por estar doente, mas a culpa excessiva ou inadequada é quando a pessoa ela atribui a si mesma uma culpa desproporcional por um evento negativo que acontece e ela não consegue perceber que há muitos outros fatores ou pessoas que contribuem para que determinados eventos também possam ocorrer. Na abordagem cognitiva comportamental, nós dizemos que isso é um erro de pensamento chamado de personalização. Um exemplo disso é quando a pessoa diz assim: olha, o meu namoro acabou porque eu falhei, ou eu sou uma péssima namorada, né? Como eu já ouvi em algumas situações. Ou aquela pessoa que diz assim: meu casamento acabou por culpa minha. E é uma expressão muito pesada que já ouvi de pessoas que passaram por um divórcio dizendo assim: olha, eu tenho o dedo podre, ou seja, comigo nada dá certo. Ou numa outra situação, quando uma pessoa também me disse assim: olha, minha mãe morreu porque eu orei pouco. Alguém disse para ela que se ela orasse bastante, que a mãe dela que estava enferma não morreria. Então há muitos exemplos no nosso dia a dia em que nós passamos por situações negativas, por eventos traumáticos e muitas vezes nós carregamos culpa, atribuímos a nós mesmos uma responsabilidade desproporcional ou uma culpa excessiva por determinados eventos. E essa culpa excessiva, essa personalização, ela destrói a autoestima, porque a pessoa passa a se ver como se ela fosse muito ruim, muito má. E algumas pessoas chegam até mesmo a dizer assim: olha, eu tenho nojo de mim, eu não tenho valor. Por isso que muitas pessoas se cortam, né? Há muito autoflagelo, ou há muitas formas da pessoa se boicotar. Por exemplo, ela começa a se afastar das outras pessoas, não querendo novos relacionamentos, porque para ela só causa sofrimento às outras pessoas. Então, para evitar isso, então ela prefere se afastar. Na palavra de Deus temos o exemplo de Judas. Judas, quando ele traiu Jesus, quando ele percebeu que realmente ele tinha feito algo muito ruim, ele foi lá e ele tirou a própria vida. E tem muitas pessoas que acabam fazendo isso também, né? Tem muitas pessoas que por causa da culpa, da vergonha, elas chegam a ter esse ato extremo com a própria vida. E quando isso acontece, nós precisamos avaliar a culpa. Uma das técnicas que nós usamos na psicologia
é você buscar as evidências que mostram que você realmente causou determinada situação. Ou seja, o que você tem de concreto que está mostrando que você tem toda a culpa por aquilo que aconteceu. E você pode também procurar listar os outros fatores ou as pessoas que contribuíram ou que causaram aquela situação. Por exemplo, se uma pessoa então terminou o seu casamento e ela diz assim: olha, eu sou culpada pelo fim do meu casamento. E às vezes nós vamos avaliar isso, a gente vai descobrindo que, por exemplo, o esposo dela era muito grosso, batia nela, não respeitava, traía, não compartilhava das coisas do dia a dia, ou seja, não era transparente, ou então decidia as coisas sozinho dentro de casa, ou às vezes tinha problema com bebida, com drogas. E aí você vai ver que a mulher, muitas vezes, nesse caso, nesse exemplo, pode ser que ela, às vezes, seja um pouco brava, seja um pouco ciumenta, mas quando você coloca na balança esses fatores, você vai encontrar muito mais fator relacionado ao marido que provocou o fim desse casamento do que propriamente fatores relacionados àquela esposa, né? Então a gente faz essa avaliação, eu preciso buscar evidências, provas concretas que vão realmente mostrar quais os fatores causadores daquela situação. Por quê? Porque pode ser que eu descubra que eu tenha 10% de responsabilidade por aquela situação. Pode ser que eu descubra que eu tenho 50%. Pode ser que eu descubra que eu não tenho responsabilidade nenhuma. Ou pode ser que eu descubra que eu tenha 80%. Né? E nós então precisamos fazer essa avaliação para não assumirmos culpa desproporcional, porque isso pode destruir a nossa autoestima. E se então eu descubro que eu tenho responsabilidade, que eu tenho culpa por aquela situação, a primeira coisa que eu tenho que fazer é admitir os meus erros. Não adianta ficar negando. Então, é muito importante nós assumirmos a responsabilidade por aquela situação, seja ela de 10%, de 20% ou de 80%, eu preciso aprender a reconhecer os meus erros. Eu sei que isso causa uma dor emocional, mas é muito importante para que a gente se livre daquela situação de culpa. A palavra de Deus mostra lá que o Jacó, né? Quando Deus perguntou para ele: qual é o teu nome? E ele disse: meu nome é Jacó. Então ele estava admitindo que ele havia trapaceado o seu irmão, né? Então nós precisamos aprender também com os nossos erros. Isso é muito importante. Nós, quando erramos, ao invés de ficarmos lamentando, nós precisamos aprender com os nossos erros. O que eu posso extrair de bom para a minha vida daquela situação? E depois também, um outro passo importante é corrigir as situações que são possíveis de serem corrigidas. Se eu ofendi alguém com palavras, eu peço perdão. Se eu causei um prejuízo financeiro, eu posso lá e corrigir aquela situação. Mas há situações que nós não podemos fazer nada. Como, por exemplo, quando uma pessoa morre e eu tenho responsabilidade por aquilo. Eu não posso mudar a morte, né? E eu preciso, então, nesse caso, aprender a perdoar a mim mesmo. Outra coisa importante é ir lá, pedir perdão para as pessoas, tomar iniciativa. Eu acho isso muito nobre quando nós cometemos erros. E também buscar o perdão de Deus. A palavra de Deus, há muitos textos que falam sobre perdão. 1 João 9 diz que quando nós confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para me perdoar os pecados e me purificar de toda a injustiça. Provérbios
28, no verso 13, a palavra de Deus diz que quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcança misericórdia. Texto de Isaías, capítulo 43, verso 25, diz assim: eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu não me lembro. Ou seja, há uma promessa de Deus de perdoar os nossos pecados quando nós os reconhecemos e buscamos o perdão de Deus. Então, querido, é isso. A Bíblia diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se eu confesso os meus pecados e se eu faço algo mais profundo ainda, que é reconhecer não apenas os meus erros, mas que em essência eu sou pecador, então a Bíblia diz que Deus ele me purifica de todos os meus pecados. E assim, livres da culpa, a depressão ela perde força. Nós ficamos mais leves, porque o perdão de Deus, o perdão próprio, ele produz leveza na vida. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.